Você tem medo de ser deixado, de ser deixada? Você tem dificuldade de ficar sozinho, ainda que seja por pouco tempo? Sente ansiedade se alguém se afasta, mesmo sabendo que foi até ali somente? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a ferida do abandono. Eu quero falar como ela se instala, como ela molda o comportamento na vida adulta, como ela pode interferir no seu relacionamento com Deus e como é possível iniciar um processo de cura. E se você ainda não assistiu o outro vídeo dessa série que eu estou falando de feridas emocionais, assiste, porque ali eu estou falando da ferida da rejeição. E existem algumas coisas ali que eu não estou repetindo nesse vídeo. Mas como é que começa a ferida do abandono? Como é que ela é desenvolvida? Preste atenção aqui. Assim como todas as outras feridas emocionais, a ferida do abandono tem a sua origem na infância, sendo que até os 7 anos de idade é a fase crucial, é a fase mais sensível. A criança, ela depende totalmente da presença emocional e física das figuras que a acompanham, seja dos pais, especialmente da mãe, mais especificamente, ou das pessoas que cuidam dela. E a ferida começa a nascer quando a criança passa por separação dos pais, por exemplo, quando ela perde alguém importante, quando ela vive constantes mudanças, quando ela tem pais emocionalmente indisponíveis, quando ela sente que ela não pode contar com ninguém. E também quando ela presencia ameaças de abandono, do tipo, eu vou embora, vou deixar essa casa, não volto nunca mais. Mas nem sempre é abandono físico. Muitas vezes os pais ou os cuidadores estão ali presentes, mas não estão emocionalmente presentes. E isso é também abandono emocional. A criança começa a formar dentro dela a ideia de que ela está só, ela está sozinha o tempo todo. Ninguém permanece, ninguém fica com ela. As pessoas sempre vão embora. Então ela tem medo de se apegar e ela pensa, não posso depender de ninguém. E isso, veja bem, não acontece de um dia para o outro. Isso é algo que acontece pouco a pouco, que vai se construindo na vida dessa pessoa aos poucos. Mas como é que isso se reflete na vida adulta? Essa criança que sofre da ferida do abandono, ela vai se tornar um adulto que tem medo de perder as pessoas. Então ela sente ansiedade quando a pessoa, por exemplo, demora para responder uma mensagem, demora para chegar em casa, ela precisa de confirmação constante das pessoas, ela tem dificuldade de confiar e ela tem uma sensação de insegurança constante. Também ela se apega demais aos outros, ou ela vai a um outro extremo, evitando completamente se apegar para não sofrer. Por exemplo, nos relacionamentos afetivos, ela tem medo exagerado do término da outra pessoa. Muitas vezes ela tolera comportamentos inadequados do outro somente para não ficar só. Ela entra em pânico quando percebe qualquer distanciamento. Ela confunde silêncio com abandono. No ambiente de trabalho, por exemplo, ela sente insegurança quando não recebe feedback do seu chefe. Ela interpreta mudanças como ameaças. Ela tem medo de ser descartada. Na vida social, ela tem medo de ficar sozinha. Ela sente um vazio constante quando ela não tem a companhia de alguém. E ela está sempre buscando alguém para preencher um vazio interno. Por trás desses comportamentos existe um medo profundo, um medo de ser deixado, de ser deixada.
Aquilo que parece ser exagerado no amor, muitas vezes é apenas uma tentativa de se proteger da dor de ser deixada. Então, aquela pessoa que parece que ama tanto, na verdade ela tem tanto medo de ser deixada que ela acaba sufocando o companheiro. E como é que essas coisas, como é que essa ferida interfere no relacionamento com Deus? Aqui vai algo muito importante. A pessoa que carrega a ferida do abandono, na maioria dos casos, obviamente, ela projeta também a sua frustração, a sua ferida em Deus. Ela até pode acreditar que Deus existe, mas no fundo, ela tem medo de que Deus vai abandoná-la a qualquer momento. Ela interpreta o silêncio de Deus, a não resposta de oração, ela interpreta como abandono e também como ausência de Deus. Um dos pensamentos que ela desenvolve é de que Deus se afastou dela, que ela fez algo errado e que ele a deixou. Mas essa é uma lente distorcida que precisa ser confrontada com a verdade, com a palavra da verdade. E Hebreus 13:5 fala assim: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Isaías 49:16, ele fala: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. A ferida do abandono também não muda quem Deus é, mas ela muda a forma como a pessoa enxerga Deus. E ela passa a viver em estado de alerta espiritual, um alerta contínuo. E é isso que gera ansiedade espiritual e a pessoa não descansa, porque ela não consegue confiar plenamente. Ela está sempre tentando garantir que Deus não vai embora. Mas é importante você acreditar que Deus não é humano. Ele não se afasta emocionalmente. Ele não te abandona nos momentos difíceis. E como iniciar a cura da ferida do abandono? Em primeiro lugar, reconhecer que essa ferida existe, que ela está aí. Reconhecer como ela tem influenciado os seus relacionamentos e a sua visão de Deus. Em segundo lugar, ajuste a sua lente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Você e eu precisamos constantemente substituir a crença distorcida de que eu estou sozinha pela crença da verdade, que é Deus está comigo o tempo todo. Salmos 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Ao contrário, Ele me acolherá. Percebe que esse verso traz segurança? Há segurança na palavra de Deus, porque Deus não é inconstante. Terceiro passo, aprenda a ficar só, sem se sentir abandonado, sem se sentir abandonada. Solidão é diferente de abandono. Estar só não significa estar desamparado. E se você perceber que não consegue caminhar sozinho nesse processo, procure ajuda. Procure um pastor, um amigo que possa te ajudar, que você confia, ou um profissional. Deus usa pessoas no processo de cura. Então, recapitulando, reconheça a sua ferida, identifique como ela tem afetado a sua vida e renove a sua mente com a verdade da palavra. Se necessário, busque apoio, busque ajuda. O abandono pode ter feito parte da sua história, mas não faz parte da sua identidade. Lembre-se disso, você não foi esquecida, você não foi esquecido. Você está sendo sustentado por alguém maior. E se ao ouvir tudo isso, você percebeu que essa ferida ainda está ativa nos seus relacionamentos ou na sua vida espiritual, não ignore esse sinal. Cura não acontece por acaso. Ela começa com consciência
e decisão. E se você deseja começar esse processo com orientação, com acompanhamento, me chame no privado. Nós poderemos conversar sobre os próximos passos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a ferida da injustiça. Acompanhe essa série, porque entender as suas feridas é o primeiro passo para que você não seja governado por elas. Então, seja intencional.